geral, nós demoramos muito tempo para perceber que não devemos nos impor às pessoas, seja nos relacionamentos sentimentais, nos relacionamentos profissionais. Em geral, o respeito ele surge a partir de um ponto de elucidação entre quem você é e quem o outro é, né? Então, quando eu não peço licença para falar ou para interromper duas pessoas, eu estou gerando uma fricção, uma hostilidade dentro daquele momento, daquela atmosfera que nós estamos criando. Meus professores sempre diziam que criar uma atmosfera positiva é tão importante como respirar. Em verdade, todos nós que nos relacionamos com pessoas em nosso dia a dia, que conhecemos novas pessoas, né, vamos observando e aprendendo que, à medida que nos impomos, nós estamos ensimesmando a nós mesmos, né? Existe uma diferença entre educar uma pessoa, no caso de um professor, de um mestre, seja quem for, e impor-se para aquela pessoa. Existe uma diferença muito grande, tal como diferença entre autoridade e autoritarismo, né? São duas coisas completamente diferentes. Então, o princípio da não imposição ele começa quando eu respeito a posição do outro, quando eu respeito o lugar do outro, quando eu respeito a fala do outro, quando eu não interrompo simplesmente para que eu possa me colocar numa posição mais alta. Em geral, nós somos acometidos em nosso dia a dia por uma série de intervenções naturais de pessoas que estão aflitas, que estão angustiadas ou que estão nervosas. E em nenhum momento nós compreendemos que essas pessoas estão sofrendo ou que essas pessoas estão em uma posição de pedido de ajuda. Em geral, nós também somos reativos e nesse momento nós então nos posicionamos de maneira dura, de maneira incapaz, de maneira insensível à realidade do outro. Toda esta posição, ela vai nos levar a um processo de lucidez mental, onde nós vamos diferenciar muito bem aonde está o outro e aonde nós estamos. Então, se o outro é reativo e eu sou reativo também, estamos numa mesma altura. Agora, se o outro é reativo e eu me calo, eu simplesmente compreendo, né, aonde existe arrogância, ignorância, a inteligência se cala, eu estou me posicionando numa posição diferente, ou seja, eu não estou dando vazão à hostilidade do outro. E a tendência daquilo é se dissipar, é se dissolver. Agora, sempre que eu me imponho, sempre que em uma conversa, em uma discussão, em um debate, eu tento me impor anulando o outro, eu estou perdendo respeito. Eu estou desrespeitando a posição do outro. É muito importante que a sua posição, tal como a dos demais, sejam muito bem consideradas, sejam muito bem respeitadas. O respeito ele parte por aí, do reconhecimento do outro, do reconhecimento da capacidade do outro, tal como do reconhecimento da minha capacidade em calar, em não hostilizar com as pessoas, em não possuir sentimentos vingativos e simplesmente parar, simplesmente desacelerar. E entender que aquele momento, aquela situação, é uma circunstância que vai se desfazer, não é? Não há necessidade de eu me impor. Então existe uma beleza muito grande se eu estou em uma conversa e vou falar, eu peço com licença, ou então eu espero que a pessoa termine a sua retórica, a sua colocação, e então eu posso me comunicar. Então o respeito ele começa no exercício do autocontrole, no exercício do controle da própria fala, dos próprios gestos, né? Não ser tão amplos, não ser tão agressivos. Podemos até dizer, mas eu sou assim mesmo. Sim, mas as pessoas não têm a obrigação de seguir convivendo com você. Esse é um outro ponto que nós consideramos quando uma pessoa ela não é respeitosa, os demais não necessariamente têm a necessidade de conviver com aquela falta de respeito. Então, não interromper, não querer ocupar o lugar do outro, é um primeiro treinamento para nós aprendermos a nos considerar como pessoas em um processo de evolução, a nos considerar como pessoas capazes de conviver em uma sociedade tranquila.